Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação, na Santa Palavra de Deus, Hoje nós estamos meditando no capítulo de número 7 de Atos, E que diz o seguinte: E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim, Quer dizer, esta pergunta o sumo sacerdote fez a Estevão, após ele ter recebido as acusações, do povo que o acusavam de ter falado as coisas de que Jesus faria, E essas coisas foi exatamente o seguinte, Estevão, o primeiro mártir, E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos, e os escribas, e o investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, resplandecia, como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa.
Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-a, a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual se haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este
enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, no qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Aleluia, Jesus. Ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habitou em templos feitos por mãos de homens. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se contra o seu coração, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia, Pai. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Este foi Estevão, irmãos. Estevão, o que foi levantado diácono, com mais 6 varões. Né? Foram levantados 7 diáconos para 7 varões, né? Foram trazidos, né? E levantados como diáconos. E Estevão foi aquele que sobressaiu aos demais, né? Varão valoroso, temente a Deus e cheio do Espírito Santo, né? E ninguém o podia resistir por causa na palavra, né? Ninguém podia resistir na palavra por causa do poder do Espírito que nele havia, né? Estevão foi um varão realmente grande, forte e poderoso, né? Glória a Jesus, né? Que no argumento dele com eles, ele os combatia e dizia: Varões, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. Varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Aleluia, Pai. E falou Deus assim, que da sua descendência seria peregrina em toda a terra alheia e sujeitaria a escravidão e maltrataria por 400 anos. Né? Eu já disse muitas vezes que o povo de Israel, quando desceu para o Egito, ficou ali durante 430 anos, né? E Estevão aqui passou para eles exatamente esta afirmação do qual eu tenho passado para vocês, né? Em números redondos, Estevão falou 400, mas foram 430 anos. Sobreveio então a todo o país do Egito, né? E de Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu e nossos pais. Então eu queria trazer para os irmãos aqui, né, o desfecho dessa expressão, né? E Jacó desceu ao Egito e morreu e nossos pais. Então, por que Jacó desceu ao Egito e morreu? Ele foi descendo e chegando lá e morrendo? Não. Jacó ainda viveu ainda muitos anos no Egito, porque já era avançado em idade, né? Ele já tinha os nossos pais nascido, né? Então, de modo que Jacó viveu ainda por um bom tempo, né? E depois os 12 filhos de Jacó, né, que são nossos pais, né, os 12 filhos de Jacó, que são os nossos pais, né, viveram por muitos anos ainda, né, mas como eles ficaram ali peregrinos durante 430 anos, então naquela época o homem já não vivia mais essa quantidade de anos, né, o homem já vivia bem menos. José, por exemplo, que foi o governador do Egito, era o 8º filho de Jacó, e irmãos ele é um dos nossos pais, né? Ele viveu 110 anos, né? Então, se eles ficaram 430, então é justo que morreriam
antes de sair, porque Deus falou que eles ficariam esse tempo que ficou. Foi falado em outra mensagem, Deus afirma que eles ficariam lá esses 430 anos, né? Então, por isso que Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Então, foi isso que aconteceu. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Abraão, quando ele, na peregrinação dele, passando por ali, ele comprou ali uma terra, um pedaço de terra para ali fazer, né, o jazigo perpétuo da família, né? E todos que Jacó, os demais filhos de Abraão, foram enterrados ali, né? Ali já na terra de Canaã, porque quando ele saiu de Padã Arã, que ele foi para lá, ele foi direto para lá, enviado por Deus, mas não ficou lá, continuou peregrinando, mas Deus prometeu para ele, né, que daria para ele aquilo ali por possessão eterna, né? Então que ele continuaria peregrino, mas o próprio Estevão aqui afirma que ele não ganhou ali naquela época terra que coubesse um pé, né? Mas Deus prometeu que daria a ele e a toda a sua descendência após as peregrinações que ele andasse de acordo com a palavra de Deus, né? E assim aconteceu dessa forma, não foi diferente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmão, nós vamos já agora nesse momento para as referências, né? Aonde nós partiremos aqui nesse momento, né? A partir já do verso 2, capítulo 7, verso 2, que diz o seguinte nas referências, né? E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, né? E aí segue, né? O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou o distorcem. E é o primeiro que morreu por essa causa. Por isso que Estevão, ele é o primeiro mártir, né? Foi o primeiro que morreu por causa da palavra de Deus, né? Morreu apedrejado, inclusive, né? por esses que o mataram, né? Nesta ocasião, né? Glória a Deus. O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou o distorcem. E é o primeiro que morreu por essa causa. Jesus vindica a ação de Estevão, ficando em pé para honrá-lo diante de seu Pai no céu. Versos 56, nota. O amor de Estevão, a verdade e a sua disposição em dar a vida para salvaguardá-la contrasta-se nitidamente com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu falo muito isto, em pregar o evangelho genuíno, real e verdadeiro, e combater o pecado. Pregar o evangelho genuíno, real e verdadeiro, irmãos, né? Isso significa combater o pecado, né? De corpo, alma e espírito, né? A palavra afirma aqui, né? Estevão foi o primeiro mártir exatamente por isso, por pregar o evangelho genuíno e verdadeiro, né? Que o mundo não suporta. Por isto
o mataram. Mas foi honroso demais a morte de Estevão, né? Ele sendo apedrejado ali, aguentando aquela coisa toda ali, antes de entregar o Espírito a Deus, ele olhou para o céu, né? E viu o céu aberto, né? E viu o céu aberto e Jesus de pé, Jesus ficando em pé à direita do Pai, contemplando ele ali naquela morte, naquele momento. Foi algo assim jamais visto, né? Visto apenas com Jesus. Aconteceu coisa semelhante, né? Da mesma forma. E Jesus o honrou, porque foi o primeiro mártir a morrer pela palavra de Cristo, pelo evangelho de Cristo, né? Pela obra do Senhor, né? Assim, porque ele não negou em nada a Jesus. Ele bateu de frente com aquele povo ali, né? Entregou a vida à morte, porque ele não poupou palavras para poder evitar que isso acontecesse. Bateu de frente e levou até o fim, né? O amor de Estevão, a verdade e a sua disposição em dar a vida para salvaguardá-la contrastam-se nitidamente com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3, né? E que em nome do amor, da paz e da tolerância não veem qualquer necessidade de oposição aos falsos mestres, né? Ou seja, em nome do amor, eles não combatem o pecado. E fala que é por amor, né? Amor a quem? Amor a quem? Porque se não combate o pecado, essas almas vão se perder. Estão perdendo tempo, estão ouvindo em vão, né? São falsos mestres, são falsos profetas, são falsos pastores, são lobos devoradores, né? Que amor é esse? Amor que coloca as almas para se perder, né? Amor coisa nenhuma, né? O que em nome do amor, da paz, da tolerância, não vem qualquer necessidade de oposição aos falsos mestres. Não tem que tolerar não, irmãos. Você não tem que tolerar o pecado na sua igreja, não. Você tem que combater o pecado. Não é para tolerar, é para combater, é para bater de frente. Deus não permite. Deus não permite. Bata de frente e combata o pecado. Dia e noite, sem parar, sem desfalecer. É isso que Deus quer. Goteje, Deuteronômio 32, goteje a minha doutrina como a chuva, né? Goteja como o orvalho sobre a relva. Ou seja, sem parar, contínuo. Não é chuva não, não é temporal, não é tempestade não. É gotas contínua, né? É o velho ditado que diz, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. São gotas. Goteja a minha doutrina como a chuva, como o orvalho sobre a relva, né? Deus manda que seja dessa forma, né? À noite cai o sereno, né? Cai o sereno de água, é sereno, né? São gotas, né? São gotas de gruta. Já foi numa gruta algum dia, irmão? Já viu como é que é as gotas d'água na gruta? Que cai e mantém uma poça d'água cheia na gruta através de gotas? É isso que Deus quer que nós façamos com a sua palavra. Que pregamos o evangelho genuíno, real e verdadeiro, sem cessar dia e noite. O evangelho genuíno, real e verdadeiro, combatendo, irmãos, o pecado. Combatendo os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os lobos devoradores, arrancando as ovelhas das garras dos lobos devoradores. Deus quer que nós sejamos assim, né? Assim como Estevão foi, Deus quer que nós também sejamos, né? Dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Que em nome do amor, da paz, da tolerância não veem qualquer necessidade de oposição aos falsos mestres, nem àqueles que distorcem o evangelho puro, em favor do qual Cristo morreu. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Ver o estudo, os pastores e seus deveres. Página 1677. Os pastores e seus deveres. Página 1677. Né?
nós precisamos cumprir o ir de Jesus da forma que Ele nos determinou que fizéssemos. Não pode ser diferente, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?